Estamos de volta ao lado do professor Paulo Bacelar para tirar a sua dúvida sobre benefícios previdenciários. Você pode nos ligar ou mandar uma mensagem para esse endereço que aparece na sua tela. Vamos à próxima pergunta, vem do Antônio Marcos de Fortaleza. Ele pegou uma doença no hospital que trabalhava e foi demitido. Ele pergunta se tem direito ao auxílio-doença. Sim, com certeza. Quando você sai da empresa, você ainda mantém a sua qualidade de segurado durante 1 ano, 2 anos ou até 3 anos, dependendo do caso. Se você estiver incapacitado para o trabalho, mesmo desempregado, estando no período de qualidade de segurado, você pode sim requerer o auxílio-doença. O telespectador Pedro Maia, residente de Fortaleza, ele começou a pagar o INSS como autônomo há 10 meses. Ele fez uma cirurgia e pergunta para o professor Paulo Bacelar se pode entrar com pedido de auxílio e se puder, se precisa pagar algum período de carência. Olha, o auxílio-doença, infelizmente, ele tem uma carência mínima de 12 contribuições mensais em regra. Então, a maioria das doenças, que não sejam doenças graves, listadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Previdência Social, tem uma carência mínima de 12 contribuições, quer dizer, com 1 ano de contribuição que você pode requerer um auxílio-doença. No caso dele, ele tendo somente 10 meses de contribuição, ele ainda não teria implementado as condições ainda para ter direito ao auxílio-doença. Nesse caso, teria que contribuir por mais 2 meses? Mais 2 meses, e a incapacidade dele, Luciano, tinha que ser após essa 12ª parcela. Ela não pode, já com 12 contribuições, requerer uma incapacidade que começou antes dessas 12 contribuições. Professor Paulo Bacelar, até quando a pessoa, o pai, deve pagar pensão aos filhos? Essa pergunta é do Eduardo Sena de Fortaleza e o tema esteve também presente na nossa última edição do Metrópole Debate. Olha, se você está falando de pensão alimentícia, isso é um direito judicial de alimentar os filhos, então o juiz é que determina até quando os filhos vão poder receber essa pensão alimentícia. Pode ser até os 25 anos, se estiver fazendo faculdade, vai depender da decisão judicial. Agora, uma pensão por morte no INSS não tem essa prorrogação. É somente para os filhos até os 21 anos de idade. 21 anos de idade é o limite para que você pague pensão por morte a um filho. Exceto se ele for inválido, antes de completar os 21 anos, se ele ficar inválido, ele pode ficar recebendo essa pensão durante o tempo que ele ficar inválido. A dona Érica Nascimento de Fortaleza, ela contribuiu para o INSS durante 20 anos. Atualmente está desempregada. Explica, professor Paulo Bacelar, que fez uma cirurgia no mês de outubro e o laudo médico do INSS foi marcado para dezembro. Quando sair o resultado, o INSS vai pagar o benefício desde o período da cirurgia ou do mês que será realizado o laudo? Não, é desde o período do requerimento. Se ela for autônoma, não sei se ela é autônoma, ela disse? Ela disse que está desempregada. Ela está desempregada, então ela vai receber o benefício desde o dia que ela deu entrada. No dia que ela agendou o auxílio-doença, ela vai ter direito a receber esse período todo até o médico dar a alta. Dona Maria Barbosa, de Fortaleza, tem 61 anos de idade, nunca contribuiu para o INSS. Ela recebe a pensão do esposo que faleceu, mas quer saber se com 65 anos de idade poderá se aposentar. Não, a aposentadoria pode. Se ela tiver trabalhado durante 15 anos, ao completar 60 anos de idade, ela teria direito à aposentadoria. Mas se ela não contribuiu e ela está falando em aposentadoria, como a gente já percebe, que é já pensando no amparo social ao idoso, não é uma aposentadoria, né? A mulher que chega aos 65 anos de idade e não contribuiu com 15 anos, ela pode ter direito ao amparo social ao idoso. Mas se ela estiver recebendo qualquer benefício previdenciário, impede que ela receba também um amparo social. Então ela não terá direito ao amparo social ao idoso, porque ela tem a pensão por morte e não pode acumular pensão com assistencial. Dona Fátima Rocha, de Fortaleza, há 5 anos ela paga o INSS e no momento está doente da coluna. Professor Paulo Bacelar, a dona Fátima tem direito ao auxílio-doença? Olha, ela já completou mais de 1 ano de contribuição, né? Que é a carência mínima para o auxílio-doença, então ela tem direito assim, a requerer o benefício. Se ela vai conceder o benefício ou não, aí vai depender da avaliação médica, que vai dizer se ela está incapacitada para o trabalho ou não. Porque o auxílio-doença, apesar de ter o nome doença, não é concedido a quem está doente, mas sim a quem está incapacitado por causa da doença. Então, se ela estiver incapacitada para o trabalho, ela terá direito sim, porque ela já implementou a carência. A Ana Paula trabalha como autônoma e paga o INSS. Tem direito ao 13º salário? Não, ela trabalha como autônoma, ela somente paga o INSS. Se ela estivesse recebendo um benefício, aí ela teria direito sim a uma parcela
do 13º proporcional ao tempo que ela tivesse recebendo benefício. Mas só pagando a Previdência, não tem direito ao 13º. Valnice Lopes, Fortaleza, quem é pensionista pode se aposentar por idade? Ela tem 69 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS. Aquela mesma pergunta, né? A pessoa pensa ainda, Luziano, que chegando à idade de 65 anos, ela se aposenta sem contribuir. Então, pessoal, sem contribuir, não aposenta. A Previdência ela é contributiva, você precisa contribuir no mínimo 15 anos para poder ter direito à aposentadoria. Se ela tivesse contribuído 15 anos e já chegasse à idade de 65 anos, ela teria direito à aposentadoria e podia acumular com a pensão. Mas se ela nunca contribuiu, ela vai ficar somente com a pensão. Então, esses casos que você, telespectador, telespectadora, acompanha na pauta do Metrópole Debate, servem de alerta para você que está na dúvida se começa, se deve ou não contribuir, se está vinculado a uma empresa e não está com carteira assinada. Então, é bom pensar, refletir neste momento, porque daqui a pouco você vai estar com 60 ou 65 anos de idade, tirando essas dúvidas que muitos telespectadores estão hoje manifestando. E diante de uma situação, de um quadro irreversível que é sem contribuição para o INSS, professor Paulo Bacelar, não tem direito ao benefício previdenciário. Perfeitamente. Quem não contribui, a Previdência é contributiva. Não existe ninguém que é aposentado sem ter contribuição. Mas se você disser, eu conheço uma pessoa que é aposentada, mas nunca contribuiu, essa pessoa não está recebendo uma aposentadoria, ela está recebendo um amparo social ao idoso, que é no mesmo valor de um salário mínimo, mas não tem 13º, ela não pode fazer empréstimo. São benefícios que não geram pensão por morte para seus cônjuges, para o seu esposo, para sua esposa. Então não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Nalisson Viana, de Fortaleza, trabalha em uma confecção e sofreu um acidente no qual perdeu um dedo. O médico deu 10 dias de licença, mas ele alega que ainda não tem condições de voltar a trabalhar. Professor Paulo Bacelar, ele tem direito à indenização ou mais tempo de licença médica? Olha, as duas coisas. Você pode entrar com um pedido de indenização por danos morais, danos materiais contra a empresa, né, que gerou aí o acidente. Se você não estiver trabalhando mais, né, ou se estiver trabalhando e quiser fazer isso, e também receber um auxílio-doença previdenciário durante um tempo. Se o INSS entender que o auxílio-doença cessando, você ficou com sequelas, ela pode te conceder um auxílio-acidente. Para quem é empregado de empresa, pode receber um auxílio-acidente, que vai ser metade do benefício de auxílio-doença que você estava recebendo, e você vai receber durante a vida inteira e podendo trabalhar em outra atividade. A empresa ela tem que reabilitar essa pessoa acidentada e trabalhar em outra atividade dentro da empresa. Francisco Edilson Patrício, de Fortaleza, qual o valor que ele deve contribuir ao INSS como autônomo? Olha, o autônomo, que é chamado agora contribuinte individual, ele pode contribuir numa faixa de contribuições entre um salário mínimo, que é R$ 678 hoje, né, em 2013, e R$ 4.159, que é o teto da Previdência no ano de 2013. Entre o mínimo e o teto. Que você pode pagar nesse período 20%. O que você quiser pagar, o que você ganha por mês trabalhando como autônomo, que é chamado contribuinte individual, você faz a alíquota de 20% e pode se aposentar com uma média dessas contribuições. E é importante que você, trabalhador, ou que está desempregado, ou que não quer nesse momento estar vinculado a uma empresa e quer trabalhar por conta própria, é importante a sua contribuição, porque você vai ter todas as coberturas aí previdenciárias pagas pelo INSS. A gente volta daqui a pouco no último bloco do Metrópole Debate para falar com você, telespectador, telespectadora, sobre benefícios da Previdência Social.